Quais são os fatores que influenciam o comportamento das pessoas para que elas respondam sim em uma negociação? Haveria algum fundamento científico que favorecesse que seus pedidos fossem aceitos? Estudos conduzidos por instituições de grande renome na área de negociação, como por exemplo Harvard e MIT, mostram que existem 6 gatilhos mentais capazes de influenciar as pessoas no nível do inconsciente, modelando assim as nossas atitudes de forma automática. Gerar influência é um conhecimento científico embasado pela neurociência. Se estamos falando de negociação e vendas, é essencial primeiro compreendermos com quem iremos nos comunicar e quais as necessidades ou dores dessas pessoas. E de nada adianta sabermos as melhores técnicas de persuasão se não adotamos uma postura que seja ética, sincera e íntegra. Primeiro princípio ou gatilho mental da persuasão. A reciprocidade é uma das formas mais poderosas de aumentar o seu poder na negociação. Imagine que você tenha conhecido uma pessoa recentemente e que essa pessoa tenha te convidado gentilmente para participar da sua festa de aniversário. Estudos científicos comprovam que quase todo mundo se sente pressionado, ainda que inconscientemente, a retribuir favores ou gentilezas prestadas a nós. Quanto maior o favor, maior será nosso desejo em retribuir. Aplicando esse princípio na prática, isso significa que, para aumentar o nosso poder de influência e negociação com nossa equipe de trabalho ou mesmo com clientes potenciais, devemos ajudá-los de alguma maneira. Essa ajuda pode vir através de um favor, um bônus, uma informação relevante ou um serviço que de fato ajude o outro em relação a alguma dor que ele esteja vivenciando naquele momento e que seja significativo, inesperado e personalizado. Gerar gratidão não é manipular. Gentileza gera gentileza e quando damos valor ao outro, investindo nosso tempo e atenção para ajudá-lo, certamente faremos melhores e mais rentáveis negociações. Segundo gatilho mental da persuasão. Gerar compromisso e coerência com o outro pode aumentar substancialmente o nosso poder de persuasão e de influência. Quando estamos em um ambiente sério e profissional, todos nós buscamos ser coerentes, passando uma ideia de compromisso e eficiência em qualquer negociação que estejamos envolvidos. Para entender como isso funciona na negociação, imagine, por exemplo, que você marque uma reunião com um cliente e chegando lá você percebe que ele teria se esquecido de bloquear a sua agenda e marcou um outro compromisso no mesmo horário que o seu. Você perdeu a viagem e perdeu o seu tempo. O livro Armas da Persuasão cita um exemplo que uma pequena mudança fazendo o cliente se comprometer mais pode aumentar a sua taxa de assertividade. É recomendável que ao agendar a data da sua próxima negociação comercial, você pergunte: você poderia me ligar caso mudar a data da reunião? E que você não diga mais nada e a seguir apenas espere o compromisso do cliente. É provável que a outra parte afirme que sim. O ato de se comprometer pode reduzir de 30% para 10% a taxa de cancelamento sem aviso prévio. O segredo do gatilho mental do compromisso e coerência é gerar perguntas que asseguram um compromisso inicial do outro e que asseguram também aquilo que mais tarde você deseja ter na negociação. Caso esse compromisso seja feito em público, a chance de chegar ao sim será ainda maior. Terceiro princípio da persuasão. A aprovação social é outra maneira de garantir que na negociação você receberá um sim para sua solicitação. Você já reparou em algum material publicitário empresas que fazem questão de mostrar que o seu produto apresenta um melhor índice de satisfação com relação aos seus concorrentes? Essas empresas sabem que 95% das pessoas são imitadoras e apenas 5% são iniciadoras.
Isso significa que nós somos motivados a agir da mesma maneira que as pessoas ao nosso redor. E as ações dos outros influenciam mais que a nossa própria vontade. O que um grande número de pessoas faz nos influencia também a fazer o mesmo. Aplicando o gatilho mental da aprovação social na prática, a Universidade do Arizona promoveu um estudo que mostrou como uma rede de hotéis conseguiu aumentar o reuso das toalhas em seus quartos. Essa rede deixou um bilhete dizendo que o reuso é importante para o meio ambiente, mas isso não teve tanto impacto entre os seus clientes. Porém, quando a empresa passou a apresentar um dado de que 75% dos seus hóspedes que ficam no mínimo 4 dias no hotel reutilizam as toalhas em algum momento, a taxa de reuso dessas toalhas cresceu em 26%. O bilhete deixado pela empresa, de um modo sutil, dizia: 75% dos nossos clientes reutilizam toalhas. Faça como eles. A chamada ignorância pluralista é outro exemplo de gatilho mental da aprovação social. Foi feita uma simulação em que um ator caiu perto das outras pessoas. Quando ele caiu perto de apenas uma pessoa, a sua tendência de ser socorrida foi de 85%. Já quando o acidente acontecia diante de uma multidão, essa taxa caiu para apenas 31%. As pessoas geralmente observam o comportamento das outras e esperam certa aprovação antes de agir, para diminuir a sua insegurança. O problema está no fato de que as outras pessoas também estão fazendo o mesmo, esperando pela aprovação dos outros, enquanto as chances de socorro caem drasticamente diante de uma multidão. Quarto gatilho mental da persuasão. O carisma ou afinidade é um importante princípio para obter ganhos extraordinários na negociação. Nos negócios, na vida, quando nos colocamos em uma posição de semelhante ao outro, tendo sincera empatia com ele, estamos muito mais perto de chegar ao sim em uma negociação, convencendo, influenciando e liderando. A neurociência descobriu que inconscientemente nós tendemos a acatar pedidos de 3 tipos de pessoas. Pessoas que conhecemos, pedidos de pessoas que nos elogiam e pedidos de pessoas que cooperam conosco. Perceba o seu grupo de amigos ou outros círculos de relacionamento fechados. Nesses grupos existe uma forte tendência em cooperar entre si e criticar os outros grupos. Aplicando o gatilho mental do carisma e da afinidade na prática, Harvard realizou um experimento em seus alunos de MBA, dividindo-os em 2 grupos e orientando que eles negociassem de forma diferente entre si. Um dos grupos recebeu a instrução de tentar fechar um acordo o mais rápido possível, já que deveriam ter suas ações com base na máxima de que tempo é dinheiro. O outro grupo foi orientado a valorizar mais o relacionamento com o seu cliente, interagindo mais e escutando seu cliente durante a negociação. O grupo 1 chegou ao sim em 55% das negociações, enquanto o grupo 2, que valorizou o relacionamento, atingiu importantes 90%. Portanto, criar empatia e relacionamento com a outra parte é a melhor forma de chegar ao sim e obter maiores ganhos na negociação. Quinto princípio da persuasão. A autoridade é ainda um outro princípio ou gatilho mental que leva à persuasão. O ser humano tende a agir automaticamente quando segue e imita símbolos de autoridade. Observando esse princípio na prática, é possível notar a autoridade sendo aplicada, por exemplo, em um comercial de creme dental. Ao colocar um dentista ou um profissional médico vestido de jaleco branco e que passe a ideia de seriedade, dizendo que ele recomenda aquela marca, ainda que tenha sido usado apenas um ator ou atriz, estaremos mais propensos a comprar aquele produto. Se um especialista aprova, significa que nós não precisaremos pesquisar sobre aquele produto para saber se ele é bom ou não, e compramos ou concordamos com aquilo que nos foi apresentado. Isso acontece porque desde criança nós somos estimulados a confiar e ver com autoridade profissionais como professores, médicos,
policiais ou padres. Outro exemplo seria o caso de uma imobiliária. A sua telefonista, ao receber a ligação de um potencial cliente, antes de transferir essa ligação, diz que irá passar para um corretor, pronuncia o nome dele, e diz que ele possui mais de 20 anos de experiência. Essa pesquisa, feita pela Universidade do Arizona, provou que essa atitude de gerar autoridade do corretor elevou a taxa de agendamento para visita à imobiliária em 20% e gerou um aumento nas vendas de mais de 15%. O dress code, ou seja, a forma com que nos vestimos, também é capaz de gerar autoridade, influenciar e gerar também maiores resultados quando nos apresentamos de modo condizente àquela ocasião. As figuras de autoridade que falamos antes passam imediatamente uma ideia de segurança e confiança ao utilizar trajes como jalecos, farda ou um terno. Preste atenção também ao seu padrão de voz para gerar ainda mais persuasão e influência. Para chegar ao sim, portanto, a autoridade, se administrada com discrição e sem exageros, torna-se um poderoso gatilho mental da persuasão. Sexto e último princípio da persuasão. A escassez é um poderoso gatilho mental para gerar um impulso da decisão do sim pelo seu cliente. Imagine que você sempre sonhou em morar em um condomínio e que finalmente, ao ter os recursos financeiros para isso, você vai visitá-lo. E quando visitando, o corretor lhe informa, ao apontar para uma residência: essa é uma das últimas casas ainda à venda. Como você reagiria nessa situação ou em alguma outra situação semelhante? A verdade é que as oportunidades parecem para nós mais valiosas quando estão menos disponíveis e por um tempo limitado. Outro exemplo que evidencia a escassez é o caso de uma companhia aérea que anunciou que cortaria em breve a rota entre Nova York e Londres. As vendas deste trecho dispararam no dia seguinte ao anúncio. Nada havia mudado no serviço da companhia. Apenas mudou o fato de que aquele voo tinha se tornado mais escasso. Nós, enquanto seres humanos, temos medo da perda. Isso se torna um gatilho mental poderoso quando nos faz reagir imediatamente para evitar que percamos aquela oportunidade. Talvez agora, ouvindo isso, você perceba quantos vendedores e formadores de opinião utilizam esse recurso. De maneira ética, devemos sempre anunciar aquilo que torna o nosso produto ou serviço único. E isso aumentará automaticamente o seu poder de persuasão, funcionando como uma espécie de atalho para facilitar o sim do outro. Estes são os 6 gatilhos mentais reconhecidos pela ciência que aumentam a nossa probabilidade de chegar ao sim em uma negociação. Ao compreender e estudar sobre esses princípios, seremos capazes de obter acordos mais rentáveis, sempre aplicando o princípio do ganha-ganha com a outra parte. E saberemos também nos defender daqueles que apenas possam querer nos manipular para o seu ganho próprio. Muito obrigado por ter estado comigo até o fim desse vídeo. Eu espero ter ajudado você a negociar melhor e entendendo como funciona o seu cérebro e o cérebro dos outros. Lembre-se sempre de utilizar os gatilhos mentais da persuasão com sutileza e ética. Meu nome é Guilherme Tavares, eu sou especialista em negociação e vendas e eu te vejo no próximo vídeo.